Olá, este é o 11º vídeo do nosso curso de variáveis complexas. E agora nós vamos começar a falar em séries. Por que séries é importante dentro do estudo das funções de variáveis complexas? Porque funções analíticas podem ser representadas por séries de potências. Bom, isso já justifica e explica por que devemos estudar séries. De fato, até uma abordagem possível para o nosso curso poderia ser se tivéssemos começado, por exemplo, falando em séries e depois discutir a questão da diferenciabilidade, né? Mas essa é a abordagem do livro que a gente está, de fato, seguindo, né? Então, bom, séries, portanto, é o assunto que devemos estudar. Vocês já viram isso um pouco sobre sequências e séries no cálculo 3. Né? No cálculo 3 você estudou isso, mas com variáveis reais. Agora, nosso problema envolve variáveis complexas. Não que isso vá mudar muita coisa, tá? Uma boa parte irá soar, uma boa parte desse vídeo irá soar como uma espécie de recordação, né? Ou quase, sobre o assunto sequências e séries. No final, entretanto, alguma novidade vai aparecer. Quando vamos falar, por exemplo, em séries de Loran. Bom, mas é isso que nós vamos ver no vídeo e vamos começar então olhando, né, recordando um pouco do que vocês viram no cálculo 3 sobre sequências e séries, agora dentro do contexto de variáveis complexas. E depois vamos falar em série de Taylor e depois na série de Loran. É isso que nós vamos fazer nesse vídeo. Bom, vamos começar. Vamos começar considerando uma sequência de números complexos. Uma sequência, como aqui está, de números complexos Z1, Z2, Z3 e assim por diante. Uma sequência infinita de números complexos. Bom, para dizermos se essa sequência converge ou não, nós precisamos do conceito de limite. Então, qual o limite? Como nós definimos o limite dessa sequência? Bom, a ideia é justamente a mesma quando vocês definiram o limite de um número, de uma função, né, de uma função real, quando o argumento, né, quando x ia para infinito, ou menos infinito, mas enfim, era a mesma coisa do limite da função f de x quando x ia para infinito. Aqui, veja, a ideia é a mesma porque no lugar de considerarmos números reais, o que estamos considerando são aqui números naturais, 1, 2, 3, n e assim por diante. Tá? Então, a ideia é justamente a mesma, usar aquela mesma definição, só que no lugar da sua variável real, o seu x for maior que um certo x0, né? Agora nós vamos querer que nzinho seja maior que um nzão. Nzinho e nzão agora, números naturais, né? Então, bom, a definição então, do limite, a gente disse que o limite de Zn para n para infinito é um número z, tá? Quando acontece isso aqui. Tá? Quando para qualquer epsilon positivo, você consegue encontrar um nzão, um inteiro positivo, tal que para qualquer nzinho maior que esse nzão, vale que o módulo do zn, nzinho, né, menos esse z, é menor que o seu epsilon dado. Então sempre você consegue encontrar isso. Pois bem, quando esse limite existe, tá? Quando existe então esse limite, a sequência é dita convergente. Quando ela não existe, quando o limite não existe, ela é divergente. Um exemplo. Aqui, essa sequência, tá, de números aqui complexos. Aqui z é um número complexo, mas nós vamos ver agora que essa sequência, 1 mais exponencial de menos nz, o limite dela para n para infinito é 1, desde que a parte real desse número complexo z aqui seja positiva. Bom, para mostrar isso, o que a gente faz? Usa essa definição aqui. Quer dizer, a gente quer mostrar isso aqui para Zn, que é 1 mais essa exponencial de menos nz, menos esse z, que é 1, parto disso menor que um epsilon e encontro, tá, o meu nzão, tal que isso seja verdade. Pois bem, então vamos fazer isso. Então, está aqui
Isso aqui o 1 cancela, fica só essa exponencial, que eu estou separando, como a gente já sabe, exponencial menos nz para z, um x mais iy. Isso aqui é exponencial de menos nx, a exponencial de menos iny. Isso aqui, o módulo, é o módulo de um vezes o módulo de outro, e o módulo dessa exponencial de menos iny é 1. Então, resta apenas o módulo da exponencial de menos nx, e como isso é sempre positivo, isso é a exponencial de menos nx. Então, eu quero que isso seja menor que epsilon. Pois bem, agora é muito simples, é só pegar e tomar o logaritmo dos dois lados dessa desigualdade. Né? Então, segue que menos nx é menor que o logaritmo de epsilon. E agora, para pegar isso, encontrar quem é o meu nzão aqui, eu vou multiplicar isso por menos 1 sobre x, supondo aqui sempre x positivo. Então, multiplico por menos 1 sobre x. Então, como x é positivo, então menos 1 sobre x é negativo, então na hora que eu multiplico por esse número, a desigualdade troca de sinal, então isso segue que eu vou identificar, então vai ficar aqui maior que menos 1 sobre x ln de epsilon. Então esse menos 1 sobre x ln de epsilon eu tomo como sendo meu nzão. Eu estou colocando aqui maior entre esse número e o zero, porque, a princípio, eu posso tomar um epsilon positivo. Se epsilon é positivo e x é positivo, então esse número aqui é um número negativo, e meu nzão aqui, como tiver, é positivo. Então, eu coloquei esse maior entre os dois aqui. E, de fato, se epsilon é maior que 1, a desigualdade, né, essa desigualdade aqui é sempre verdadeira para qualquer número. Então, mas notem, então, que considerando então se epsilon é menor do que 1, então isso aqui é positivo e isso define meu nzão. Note que o nzão depende, nesse caso aqui, ó, não apenas do epsilon, mas como pode depender também do x em questão. Tá? Pode depender do x também. Tá? Pois bem, calcular isso, veja, embora esse é um caso muito simples, e da experiência que você já teve no cálculo 1, você sabe que em casos mais complicados, isso é, vamos dizer assim, é uma tarefa meio chata. Tá? Por isso que a gente prova da definição teoremas, que nos permite calcular de uma forma mais fácil certos limites. Né? Então, no caso aqui específico, dá para se mostrar sem muita dificuldade, na verdade, é uma consequência da desigualdade triangular esse resultado. Né? Que se você tem um número, uma sequência de números complexos, Zn, onde cada um sua parte real é xn, e seu yn, sua parte imaginária, e o z, né, esse número z, que vai ser o meu limite, né, dessa sequência, é um x mais iy, então, esse limite aqui, de Zn para n para infinito, é igual ao z, c e somente c. O limite, se eu tomar da minha sequência da parte real dos termos da minha sequência, é igual à parte real do z, e a mesma coisa aqui com a parte imaginária. Então, isso aqui vale, né? Então esse limite vale se somente c acontecer, mesma coisa para o limite da parte real e para a parte imaginária. E aqui, esses aqui são limites de números, envolvendo números reais. Aqui, então, é uma questão, aqui é cálculo 1, né? É cálculo 1. Então, isso fica muito mais simples de calcular, de usar isso, do que ficar usando a definição. E de fato, então, vamos ver aqui um exemplo. Temos aqui essa nossa sequência. O termo geral da sequência é da forma menos 1 mais i, que multiplica menos 1 elevado a n sobre n quadrado. Então, esse é o termo geral, um Zn. E, bom, o que acontece com a parte real e a parte imaginária? Qual o limite de cada uma? Bom, como a gente vê aqui facilmente, a parte real é menos 1, então para n indo para infinito, o limite é menos 1. E na parte aqui imaginária, menos 1 elevado a n sobre n quadrado, com esse n quadrado aqui no denominador, isso vai para zero. Portanto, o limite dessa sequência Zn para n indo para infinito é menos 1. Pois bem, vamos ver o que acontece se a gente tivesse usado a representação polar. Isso aí é um resultado que o limite do Zn é o limite da sua parte real mais da sua parte imaginária, cada uma indo para infinito, é um teorema. Mas vejam, aqui parte real e imaginária, componentes cartesianas. Vamos ver se a gente estivesse usando representação polar. Então, com representação polar, não. Primeiro, eu preciso do módulo do meu Zn, tá? Dos meus termos da sequência.
Então, o módulo de cada um, parte real ao quadrado, dá 1, mais menos 1n sobre n quadrado, isso ao quadrado fica 1 sobre n à quarta. Pois bem, isso aqui então é o módulo de cada termo da minha sequência. Tá? E para n indo para infinito, pois bem, isso dá 1. Tá? Então isso é o módulo. Bom, como a gente sabe, por exemplo, menos 1, o módulo dele é 1 e o argumento é π, certo? É π, por causa do exponencial do π é menos 1, então o argumento de menos 1 aqui é π. Ora, então se a gente fosse ver se o mesmo resultado se aplica à representação polar, né, ou seja, seria o limite da parte do módulo, né, do número e também do seu argumento, o limite do argumento tem que dar π. Bom, vamos ver o que acontece. Tá? A gente tem, bom, o argumento do Zn. Eu tenho que usar aqui a função arco tangente 2. Tá? Aquela função que a gente já viu. Tá? Porque, vejam, aqui x é negativo e y é positivo ou negativo dependendo de n. Portanto, o argumento ele está no segundo ou terceiro quadrante. Tá? X é negativo, então ele vai estar no segundo ou no terceiro, dependendo do sinal aí da parte imaginária. Tá? E, de fato, bom, quando você tem o n é positivo, então y positivo e o x negativo, então para n positivo a gente está no segundo quadrante. Então, a gente tem aqui a função arco tangente de y sobre x. Aqui, para n positivo isso é positivo, mas eu tenho menos 1 aqui, então é menos 1 sobre n quadrado. E agora, como esse resultado aqui vai me dar alguém no quarto quadrante, para ir para o segundo, eu somo π. No caso do n ímpar, então eu estou no terceiro quadrante, então isso é negativo, então dá 1 sobre n quadrado, então me leva alguém no primeiro quadrante e agora eu subtraio π para ir para o terceiro quadrante. Então dá isso. Pois bem, o que acontece então para n indo para infinito? Como a gente pode ver aqui o argumento de Zn para n indo para infinito, se o n é par, a gente vê que o argumento dá π. Se n é ímpar, o argumento dá menos π. Ou seja, não existe o limite do argumento de Zn para n indo para infinito. Não existe. Se é par dá uma coisa, se é ímpar dá outra, então não existe. Então, como a gente vê, o resultado que a gente acabou de ver, tá, da parte real e da parte imaginária, ele é restrito justamente à parte real e da parte imaginária. Tá? A gente não pode pensar que o limite do número complexo vai envolver o limite da parte do módulo dele e do argumento. Aí já não é verdade. É apenas da parte real mais a parte imaginária. Vamos ver agora também um outro exemplo, mas um exemplo que a gente vai calcular o limite de uma sequência, mas um caso muito importante. Vamos agora mostrar esse resultado, que a sequência z a n, z elevado a n, ela é tal que, para n indo para infinito, ela dá, o limite dela, né, o limite dessa sequência, é 0 se o módulo do z for menor que 1, que é igual a 1 se o z for 1, e que ela diverge se o módulo do z for maior igual a 1 e excluindo o z igual a 1, que é o caso que está aqui. Tá? Então, os demais casos, né, nessa aqui com o módulo de z igual a 1, como por exemplo o menos 1, o i, o menos i, esses estão incluídos. Z igual a 1, não, esse está excluído, é esse caso aqui. Tá? Então, vamos mostrar que nesse caso também que ela diverge. E vamos começar então desses três resultados, começar por esse último. Tá? Então, vamos começar então com esse caso. Módulo de z maior ou igual a 1 e z diferente de 1. Pois bem, vamos considerar a seguinte diferença de Zn com z elevado a n menos 1. Bom, isso aqui, colocando o Zn em evidência, isso fica Zn que multiplica 1 menos z, e como eu estou tomando o módulo disso, vai ficar o módulo do z elevado a n, né, e que multiplica 1 menos z. E como o módulo de z é maior ou igual a 1, também o módulo de z elevado a n também é maior ou igual a 1. Então, aqui eu continuo com a desigualdade maior ou igual a módulo de 1 menos z. E isso é positivo. 1 menos z é positivo. Pois bem, então, veja, porque aqui, ó, z é diferente de 1. Tá? Importante aqui, como z é diferente de 1, 1 menos z, o módulo disso é
maior do que zero. Tá? Bom, vamos supor que exista o limite de Zn para n para infinito. E que esse limite é um L. Vamos escrever esse limite como um L. Vamos supor que isso existe. O que nós vamos fazer? Nós vamos mostrar que isso vai levar a uma contradição. E, portanto, esse limite não pode existir. Então, se esse limite existe, bom, definição de limite, isso significa que qualquer que seja o epsilon positivo, existe um nzão maior que zero, tal que para os nzinhos maior que nzão, isso implica que Zn menos esse L que eu estou supondo aí que exista, é menor que um epsilon. Agora, vamos supor que esse epsilon é arbitrário. Como esse 1 menos z é positivo e meu epsilon é positivo, eu vou escolher epsilon como sendo 1 menos z, esse módulo do 1 menos z dividido por 2. Ele é arbitrário, então eu vou escolher dessa forma. Por que eu estou escolhendo? Vocês vão ver já por quê. Tá? Então vamos fazer essa escolha aqui. Tá? O epsilon igual a 1 menos z, o módulo disso dividido por 2. Lembre, isso aqui é sempre positivo. Tá? Então, está tudo bem. Tá? Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos ver quanto que dá essa desigualdade aqui. Desculpe, essa desigualdade não, essa diferença, Zn menos Zn mais 1. Eu vou chegar a uma desigualdade, né? Mas vamos estudar agora essa diferença novamente. Tá? Então, agora eu vou fazer o seguinte, para todo nzinho maior que esse nzão aqui, tá? Onde eu tenho, então, essa diferença Zn menos 1, eu vou somar e vou subtrair este L aqui. Tá? Vou somar e vou subtrair este L. E agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou usar aí a desigualdade triangular. Isso aqui vai ser menor ou igual que o módulo de Zn menos L com o módulo de Zn mais 1 menos L. Tá? Então, isso vai acontecer o quê? Aqui, então, menor ou igual à soma dos dois. E esse indivíduo aqui, ele é menor que epsilon. Também é o Zn mais 1, porque os dois n e Zn mais 1 são maiores que o nzão. Tá? Aqui a minha hipótese, ó, o nzinho maior que o nzão. Então, vale isso, menor que epsilon, e isso aqui, menor que epsilon. Vale isso. Mas, então, ó, isso é menor que epsilon e esse é menor que epsilon. Então, menor que 2 epsilon. Mas o meu epsilon, olha ele aqui, ó, estou supondo que epsilon é 1 menos z, o módulo disso, dividido por 2. Então, o 2 epsilon fica módulo de 1 menos z. Então, isso é menor que 1 menos z. Então, vejam, agora eu tenho aqui essa minha diferença de Zn com Zn menos 1. Aqui eu tenho uma desigualdade e aqui eu tenho outra. Vamos juntá-las agora. Tá? Então, o que eu tenho? Olha, aqui eu tenho o quê? 1 menos z, que é o que está aqui. Tá? Vejam, maior ou igual. Aqui, ó, essa quantidade é maior ou igual. Então, 1 menos z é menor ou igual. Está aqui, menor ou igual. Que a diferença, Zn menos Zn mais 1. Está aqui. E agora, essa última que eu acabei de mostrar, ó, essa diferença aqui, menor que 1 menos z. É o que está aqui. Tá? Então, veja, esse maior ou igual virou menor ou igual aqui, e aqui o meu menor. Bom, o que isso está dizendo? Que esta quantidade aqui, ela tem que ser maior ou igual a um número e menor que esse número. Isso é uma contradição. Isso não tem como, isso não existe. Tá? Então, chegamos a uma contradição. Ora, isso significa que a hipótese, que minha suposição aqui, me leva a uma contradição, então tem que acontecer o quê? O oposto disso. Se eu estou supondo que aí o limite existe, então, conclusão, o limite não existe. Então, ela diverge. Vamos agora para esse caso aqui que é bem simples. Bom, bem simples, é direto, né? Se z é 1, o limite para n para infinito de z elevado a n é 1 elevado a n, que é 1, que é 1. Então, imediato. Vamos ver agora o outro caso, módulo de z menor que 1. Pois bem, se módulo de z é menor que 1, isso significa que módulo de z elevado a menos 1, isso é positivo. Bom, se isso é positivo, então essa quantidade aqui, ó, que eu vou chamar de h, que é o módulo de z a menos 1, que eu estou passando para o outro lado, isso significa que ela é positiva. Pois bem, então esse h aqui é positivo. E então eu posso escrever, agora reescrevendo o módulo de z em termos desse h, isso, o módulo de z é 1 mais 1 sobre 1 mais h, onde h é uma quantidade positiva. Tá? Então estou escrevendo o módulo de z dessa forma. Pois bem, agora vamos usar uma desigualdade, essa desigualdade aqui, desigualdade de Bernoulli, que muito provavelmente você viu
logo no comecinho do curso do cálculo 1, quando você estava recordando algumas propriedades de números reais. Talvez você não tenha visto explicitamente, o professor não tenha falado, mas muito provavelmente estava em alguma lista de exercício. De qualquer forma, esta é uma desigualdade bem conhecida e você não deve encontrar dificuldades para encontrar uma prova dela. Bom, então vamos assumir essa desigualdade e eu vou querer usá-la para estimar isso aqui. O módulo de z é 1 sobre 1 mais h e eu quero estudar módulo de z elevado a n. Então, 1 sobre 1 mais h elevado a n. Então, 1 mais h elevado a n, pela desigualdade de Bernoulli, é maior ou igual a 1 mais nh. Veja, n positivo, o h é positivo, então maior que menos 1, então posso usar essa desigualdade. E agora eu vou usar ela aqui, quer dizer, em módulo de z elevado a n. Então, módulo de z elevado a n, né, que é o z a n, né? Em módulo disso é o módulo de z elevado a n, isso maior ou igual a zero, então 1 sobre 1 mais h elevado a n, e agora usando aqui a desigualdade de Bernoulli, como isso está no denominador, essa desigualdade aqui eu uso ela agora ao contrário, né? É o menor ou igual a 1 sobre 1 mais nh. Pois bem, agora eu quero ver o que acontece com isso para n indo para infinito. Para n indo para infinito, 1 sobre 1 mais nh, bom, para n indo para infinito isso dá zero, né? E então eu tenho aqui limite de n para infinito do módulo de z, ou z a n, módulo disso, menor ou igual a zero. Ora, não tem jeito. Isso é maior ou igual a zero e menor ou igual a zero. Então, o único jeito, tem que ser, né, esse limite aqui, tem que ser igual a zero. E se o limite do módulo de z a n, né, ele é zero, quer dizer, z a n, o módulo dele é zero, tá? Então, nesse caso também, o z a n é zero. Então, é isso aqui. A gente prova esse o resultado, que era o que a gente estava, de fato, querendo mostrar. Tá? Bom, então, é isso. O resultado está demonstrado. Vamos agora recordar brevemente alguns conceitos. Começando por uma sequência de Cauchy. Uma sequência de números complexos Zn é uma sequência de Cauchy se, para qualquer epsilon positivo, né, existir um nzão positivo tal que, sempre que nzinho e mzinho forem maiores do que esse n, o módulo do Zn menos o Zm, essa diferença entre esses dois números complexos, o módulo dessa diferença é menor do que epsilon. Então, isso é uma sequência de Cauchy. A mesma definição do cálculo 3 e, bom, assim como no caso do cálculo 3, você pode demonstrar que se uma sequência converge, então ela é uma sequência de Cauchy. E se Zn é uma sequência de Cauchy, então existe um Z, tal que a sequência Zn converge para Z. Resultados clássicos. E uma outra definição importante, tá? Bom, vamos considerar uma sequência numérica, só que essa sequência de números complexos, eventualmente para cada z diferente, você pode ter uma sequência diferente. Como, por exemplo, aquele z a n que a gente acabou de ver, né? A sequência z elevado a um n. Você fixa um z, então, para cada z fixado, esse número elevado a n é uma sequência de números complexos diferentes. Para cada z diferente, você tem, então, uma sequência diferente. Tá? Pois bem, mas você pode, claro, analisá-la de uma forma aqui, dependendo todos do z. O fato é que na hora que você vai usar, então, aquelas definições, onde você tem aquele seu nzão, e a gente viu que o nzão, quando você dá um epsilon positivo, o nzão que você vai encontrar, em geral, vai depender do seu epsilon. Bom, ele pode depender também do z, que foi, por acaso, o primeiro exemplo que a gente deu. Né? A gente tinha a sequência 1 mais exponencial de menos nz, então para cada z diferente você tinha uma sequência numérica diferente. Né? E a gente viu então que o nzão dependia do epsilon e do z, na verdade da parte real de z. Né? Então, o que acontece? Então, nesse caso, como eu falei, então ele pode depender de z. O conceito importante aqui é que quando esse nzão não depende de z, a gente diz que a gente tem uma convergência uniforme. Tá? Então, esse é um conceito muito importante, vai ser fundamental no nosso próximo vídeo. Né?
Então, esse conceito é fundamental, a convergência uniforme. Então, veja, quando você tem uma sequência aqui, que você está dependendo de z, então para cada z diferente você tem uma sequência numérica diferente, né? Então, se o seu nzão, tá, ele não depender ele não depender do ponto z, tá, então a convergência é dita uniforme. Tá? Pois bem, vamos agora, já tendo feito essa revisão de sequências, falar em séries. Vamos considerar uma sequência numérica, Z1, Z2, Zn, e assim por diante. Bom, dado essa sequência de números, eu posso somá-los, né, e construir a sequência de somas parciais. Então, essas somas aqui, Z1 mais Z2, mais assim por diante, até um Z, no caso, nzão aqui que eu estou colocando. Tá? Então, eu construo essa sequência. Para cada nzão diferente, tá, eu tenho uma soma diferente. A gente chama de soma parcial. Tá? Então, para cada valor de n, uma soma diferente. Tá? E o que eu quero saber? Eu quero saber o que acontece com o limite desta sequência de somas parciais. Tá? Bom, aí nesse caso, tá, o limite dessa sequência de somas parciais define o que a gente chama de uma série infinita, ou simplesmente uma série. Então, a série que eu estou denotando por S é o limite desta sequência de somas parciais. E que a gente escreve agora, tomando aqui a expressão da soma parcial, tomando a expressão delas, né, a expressão aqui dela, eu tenho isso, e agora, no lugar de ficar escrevendo, né, limite de n para infinito com esse n, uma notação um pouco mais enxuta, a gente toma a soma de n igual a 1 até infinito, onde a soma claramente quer dizer o que acontece, esse limite aqui. Né? Tá. Bom, quando esse limite existir, a gente diz que a série é convergente. E se ele não existir, a série é divergente. Bom, como no caso, quer dizer, isso é uma sequência, né? Então, como no caso de uma sequência que a gente acabou de ver, também vale os resultados que a gente acabou de ver, aplicados a esse caso. Ou seja, se nós temos aqui então, esta série, né, tá, construída a partir de Zn, desses Zns, e o resultado um x mais um y, xão e yzão, bom, então, a série, né, converge para S, C e somente C. Sua parte real converge para xão e sua parte imaginária converge para yzão. Xão e yzão, parte real e parte imaginária desse número S aqui. Bom, resultados conhecidos do curso de Cálculo 3 também, é claro, valem, em particular, o chamado critério do termo geral. Se você tem uma série de números complexos que ela converge, então, condição necessária, o termo geral vai para zero. Tá? Não se esqueçam disso. Quer dizer, o fato disso acontecer não significa que a série é convergente, mas se ela é convergente, tá, então o termo geral vai para zero, para n e para infinito. Tá? O termo geral, então, da minha série. Os termos de uma série convergente são limitados. Tá? Esse é um outro resultado que segue desse aí também. Sabemos também do cálculo 3. Então, uma série convergente, ou seja, os termos gerais, o termo geral, né, da série são limitados, significa que existe um m positivo, tal que o módulo de cada um desses termos é menor do que m. E uma série, ela é absolutamente convergente se a série do módulo de cada um desses termos for convergente. Tá? Então, esta série aqui de Zn, se o módulo de cada Zn for convergente, a série é absolutamente convergente. E um resultado clássico, bem conhecido, a convergência absoluta implica na convergência. Ou seja, se esta série converge, então esta aqui também converge. Vamos agora estudar o importante exemplo da convergência desta série aqui, a chamada série geométrica. Pois bem, vamos começar olhando, bom, o que a gente tem que ver? A gente tem que ver o que acontece com o limite da sequência das somas parciais. Né? Então, vamos analisar as somas parciais, tá, desta série aqui. Tá? Vamos olhar as somas parciais. Então, aqui nós temos retratos de fase. Vamos voltar a olhar o retrato de fase. E vamos considerar os retratos de fase das somas parciais
Sn mais 1. Tá? Então, essa N mais 1 eu vou estar escrevendo. A gente escreveu Sn aqui com N aqui, mas a gente estava começando de N igual a 1. Agora eu vou começar de N igual a 0, porque o primeiro termo aqui é 1. Essa série aqui é 1 mais z ao quadrado mais z ao cubo. Né? Começa em 1. Então, começa aqui com N igual a 0, z elevado a 0 é 1. Então, esta série é escrita dessa forma. Então, aqui eu vou escrever N mais 1, já que estou começando com 0 aqui. Tá? Então, pois bem, e vamos considerá-la para N igual a 2, 4, 10, para esses números aqui. Né? E note que, ao fazer isso, cada uma, por exemplo, para N igual a 2, a soma aqui para N igual a 0 até 2 é 1 mais z quadrado, ou seja, é um polinômio de grau 2. Para N igual a 4, será um polinômio de grau 4. Para N igual a 10, polinômio de grau 10. E assim por diante. E aqui, então, eu tenho o retrato de fase. Então, começando N igual a 2, 4, 10, 25, 50 e 100. Vejam, para N igual a 2, está aqui o retrato de fase. Esse é o retrato de fase, portanto, da função 1 mais z quadrado. Então, é esta função. N igual a 2, 1 mais z quadrado. Está aqui. Esses pontos aqui, note que eles são zeros da função 1 mais z quadrado. Esses são os zeros da função. Tá? Veja, o centro está aqui. Aqui, esse é o ponto 0, 0. Tá? O zero do meu, que é o zero complexo, né? É aqui bem no centro desse quadrado. Tá? Pois bem, então, esse aqui é o retrato de fase de 1 mais z quadrado, da terceira soma parcial. Tá? Esses aqui são os dois zeros. Veja, agora eu vou para N igual a 4. De fato, eu tenho que ter 1 mais z quadrado mais z a quarta. Eu tenho 4 zeros, que são esses pontos aqui. Ó. Esses são os 4 zeros. Note que todos são simétricos em relação ao eixo real, porque esses polinômios, os coeficientes dos polinômios são números reais. Então, de fato, então, são polinômios, né? Os coeficientes são reais, então as raízes são complexos conjugados. Então, uma e duas raízes aqui eu tenho 4 raízes. E agora o próximo, igual a 10. Veja, só se você contar daqui, você vai encontrar suas 10 raízes localizadas aqui. Bom, o que está acontecendo? Veja, aqui 2, 4, 10. A partir do momento que eu estou aumentando, o que acontece? O que significa convergir? Significa que quando eu começo a somar termos a mais, na minha soma parcial aí, o resultado não vai se alterando muito pouco. Tá? De modo que quanto mais termos eu coloco, menos se altera o resultado se a série converge. Se a série está convergindo, quanto mais termos eu coloco, menos o resultado vai mudando. Já se ela não converge, não, aí a coisa fica meio selvagem. Né? Eu vou colocando termos, vou começando a ter resultados bem diversos. Então vejam, quando eu passo de 2 para 4 para 10, já dá para ver aqui uma sugestão, aqui nesse caso, que nesta região aqui, tá, parece não estar se alterando as cores. E não alterar a cor, no caso, o argumento não está mudando. Né? Aqui eu não estou colocando nesse desenho, para não ficar muito poluído, a curva de nível do módulo da função. Mas como a gente vê, o argumento delas não está mudando. Mas, vejam, se eu pensar aqui nessa circunferência aqui fora, a coisa está mudando bem. E agora, quando eu passo para 25, 50 e 100, né, para n igual a 25, 50 e 100, isso já está claro. Fica bem claro aqui. Você está vendo a formação da circunferência aqui, uma circunferência cujo módulo, né, da forma módulo de z igual a 1. Tá? Então, isso fica claro aqui. Dentro dessa circunferência, você começa a ver que não há mudança de cores, quer dizer, o argumento da função não está se alterando. Né? Então, você está vendo que aí dentro está tendendo a ter uma convergência, isso parece que a coisa converge, ao passo que fora dessa circunferência, vejam, a mudança é muito grande. Você não consegue ver, falar assim, não, nesse ponto aqui está convergindo, a cor aqui está tendendo a ficar uma cor fixa. Não, ela está mudando bastante. Tá? Se você fizesse aqui um zoom aqui, né, você ia ver que dentro de cada um desses raiozinhos aí é uma combinação enorme de todas as cores. Definitivamente não tem uma convergência fora dessa região, mas dentro dessa circunferência sim.
Tá? E como eu falei, essa circunferência aí, ela representa módulo, é dada por módulo de z menor do que 1. Bom, o que sugere essa ilustração aí, nós vamos agora mostrar. Vamos mostrar que essa série converge para módulo de z menor do que 1. Então, vamos de fato mostrar isso. Então, vamos fazer o quê? Considerar aqui a soma parcial. Né? Então, essa soma parcial aqui, essa soma é bem conhecida, você viu isso no ensino médio. Tá? A soma dessa série aqui é isso aqui, né? Isso é bem conhecida, essa soma finita. Né? Módulo de z elevado a n, resultado também muito fácil de demonstrar. Tá? E, bom, o resultado é esse, desde que z é diferente de 1. Eu não posso ter z igual a 1 aqui. Tá? Pois bem, então o que acontece aqui? Tá? Nesse caso. Vejam, eu vou escrever a seguinte igualdade aqui. Ó. Eu vou pegar esse Rn aqui, ó, 1 menos 1. 1 sobre 1 menos z menos essa quantidade aqui. Isso é igual a Zn 1 menos z. Ora, esta quantidade aqui vai tender a 1 sobre 1 menos z se essa quantidade que eu vou chamar, estou escrevendo aqui como R, justamente porque eu vou chamar isso de resto. Tá? Então, essa quantidade que eu vou chamar de resto aqui, tá? Se isso aqui for para zero, esta quantidade, que é a soma, tá? Essa soma parcial minha aqui, a soma parcial, a enésima soma parcial da 1 menos z elevado a n sobre 1 menos z, se isso aqui para n for para infinito, quando for para infinito isso aqui for zero, então esta soma aqui vai dar 1 menos z, porque essa diferença aqui vai para zero. Certo? Bom, agora eu quero saber o que acontece com isso aqui para n indo para infinito. Bom, como eu falei, isso vai para esse limite, essa quantidade se Rn for para zero. E quanto que dá isso aqui? Rn, tá? Para isso aqui indo para n indo para infinito, isso aqui vai dar z elevado a n. Ele diverge se módulo de z for maior ou igual a 1 e z diferente de 1. Se for igual a 1, ele vai para zero, o Zn, mas eu não posso por causa do z aqui no denominador. Então aí também diverge por causa desse z no denominador. Para convergir, o que acontece? Ele tem que ter módulo de z menor que 1. E como a gente viu, nesse caso, o z elevado a n vai para zero. Então, se z a n vai para zero, isso significa que Rn de z vai para zero, quando o módulo de z é menor que 1. E é isso que a gente está querendo mostrar aqui. Então, nesse caso, Rn vai para zero, portanto, tá? Esta série, o resultado, a soma da minha série dá 1 sobre 1 menos z. Então, aqui a minha série geométrica, a soma dela dá 1 sobre 1 menos z, desde que o módulo de z seja menor que 1. E esse resultado, muito importante, mas muito mesmo, nós vamos voltar e vamos utilizar ele várias vezes ao longo desse curso. Vamos agora considerar as famosas séries de Taylor. Você já estudou séries de Taylor, talvez no cálculo 1, no cálculo 3, e fez isso com funções de variável real. O que nós vamos fazer agora é simplesmente considerar a versão do teorema de Taylor para funções de variável complexa. Então, vamos começar pelo teorema de Taylor. Então, vamos aqui supor, né, que a gente tem uma função f analítica em um disco centrado em Z0 e de raio R. Então, módulo de Z menos Z0 menor do que R. Então, essa função f de z tem uma representação, tá, nesse caso, uma representação em séries de potências, que é o que a gente chama da série de Taylor. Então, esta aqui, a série de potências, tá, em torno do ponto Z0, né, do centro desse meu disco. Né, e o que define a série de Taylor é que esses coeficientes a n são dados por a derivada nésima da função f calculada em Z0 dividido por n fatorial. Enfim, é exatamente a mesma expressão que você conhecia, então, que você já viu o cálculo 1 e 3, ou 3, né? Apenas lá você viu escrito x menos x0, e aqui você está vendo z menos z0, mas o resultado é exatamente o mesmo. O que nós vamos fazer agora é provar isso para o caso das nossas funções de variável
complexa. Pois bem, para não complicarmos demais a notação, vamos supor que Z0 é igual a 0. Isso é uma mera questão de você fazer uma mudança de variável, você consegue colocar isso em Z0 igual a 0. Então, não vamos complicar desnecessariamente a notação. Então, vamos tomar Z0 igual a 0. Então, nesse caso, o nosso disco aqui, o disco é módulo de Z menor do que R. Pois bem, então nossa função é analítica nessa região. Se ela é analítica, então, no interior desse disco, ela é também, obviamente, analítica na circunferência de raio R0, onde R0 é menor do que esse Rzão aqui. Tá? Então, nós vamos tomar C0 como sendo então, uma circunferência do raio R0, R0 menor que Rzão. Ok. Então, bom, a função então ela não só analítica em C0, como também, obviamente, no interior de C0. Então, nesse caso, eu posso usar a fórmula integral de Cauchy para pontos no interior de C0. E é isso que eu vou fazer. Então, fórmula integral de Cauchy. Vamos considerar aqui, então, f de z, onde z, aqui, tá? O módulo de z é um R menor que o meu R0, ou seja, o R0 aqui é a circunferência, então z está no interior, tá? Do meu C0, tá? Da minha circunferência C0. Então, f de z é 1 sobre 2πi, a integral ao longo de C0, de f de s, s está parametrizando os pontos ao longo desta minha circunferência, então f de s sobre s menos z ds. Então, essa aqui simplesmente é a fórmula integral de Cauchy. Pois bem, então, agora o que eu vou fazer? Veja, eu vou pegar esse s aqui, colocar ele aqui em evidência, fatorar o s, aqui fica 1 menos z sobre s. Então, o que eu tenho aqui? 1 sobre 1 menos z sobre s. 1 menos um número. 1 menos um número complexo. Ora, esse número complexo aqui, vejam, ele é tal, z sobre s, z está no interior da circunferência. Então, módulo de z sobre s é o módulo de z sobre o módulo de s. O módulo de z é r, o módulo de s é r0, r é menor que r0. Então, módulo de z sobre módulo de s é menor do que 1. Ora, então vejam, nestas condições, isso aqui é a soma da série geométrica. Que a gente acabou de ver, soma de n igual a 0 até infinito, de z elevado a n é igual a 1 sobre 1 menos z para módulo de z menor que 1. Ora, quem está aqui, esse número complexo aqui, tem um módulo menor que 1. Então, eu vou usar o fato que, então, 1 sobre 1 menos esse número é a soma da série geométrica. Desta série geométrica aqui. Tá? Esse aqui é o meu número, esse aqui é o meu número complexo. Esta série geométrica aqui tem esta soma aqui. Tá? Então, usei o resultado que a gente acabou de ver. Acabamos de mostrar. Pois bem, agora, veja. Vamos supor, aqui está o sinal de interrogação aqui, que aqui é o ponto frágil do que a gente vai fazer aqui. Aqui vem a questão, se vale ou não fazer isso, né? Tá? Supondo que vale, e aqui tem minha interrogação. Tá? Supondo que vale eu fazer isso aqui, que eu posso trocar esta soma infinita aqui, né? Essa soma desta série, tá? Pelo sinal de integração, que eu possa fazer essa troca. Tá? Vamos supor que eu possa então trocar esses sinais trocar os sinais, né? Quer dizer que eu possa fazer essa inversão aqui, tá? Deixar aqui a soma e realizar primeiro a integração. Tá? No lugar de somar essa série e depois integrar, vamos supor que eu possa integrar e depois somar a série. Ora, então se eu posso trocar isso aqui, vejam o que acontece. Isso resulta nisso aqui, veja, esse z a n aqui, essa soma vem aqui para fora, fica 1 sobre 2πi, a minha integral, f de s aqui, só que s elevado a n mais 1. Esse n aqui, com esse s daqui, fica s n mais 1. Ora, essa quantidade aqui, vejam, isso aí está ligado com a generalização da fórmula integral de Cauchy. O que eu preciso agora é colocar um n fatorial aqui em cima e embaixo, né? Porque aqui coloca um n fatorial em cima e embaixo, isso aqui fica sendo justamente o n fatorial no denominador é este aqui, né? Tá? E aí n fatorial dividido por 2πi, essa integral é a derivada nésima desse f, calculado em quem? Em zero, porque não aparece o z0 aqui. Quer dizer, aqui está o valor dele é zero, então é o f
a derivada nésima do f calculada em zero. Ora, vejam, Fn de 0 sobre 0 aqui eu estou chamando de AN. Ou seja, esta aqui é uma série de potência que é a série de Taylor. Justamente porque AN, vejam, essa é a expressão do AN. É o que define a série de Taylor. Mas aqui está o ponto frágil. Eu não sei se eu posso fazer isso. Eu ainda não sei se eu posso fazer isso. Isso nós vamos ver no próximo vídeo. Quando que a gente pode fazer isso ou não. Mas por enquanto a gente não sabe. Então, por enquanto, essa passagem não está permitida. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar dar um outro jeito aqui. Nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez para encontrar a soma da série geométrica. Então, nós temos que tomar um outro caminho. Então, esse outro caminho é o mesmo que a gente fez para a soma da série geométrica. Vamos tentar definir um resto aí e mostrar que esse resto vai para zero e aí vai dar o resultado que a gente quer. Vamos então usar essa expressão aqui. Foi o que a gente fez na série geométrica. Tá? Então temos aqui a soma parcial. Tá? A gente sabe que essa soma parcial dá 1 menos z elevado a n, nzão dividido por 1 menos z. E isso aqui pode ser decomposto trivialmente. Né? 1 sobre 1 menos z elevado a n sobre 1 menos z. Por que isso aqui está em azul? Né? É só para destacar que nós vamos usar esta expressão aqui, esse 1 menos z, no lugar desse 1 menos z elevado a s aqui. Tá? Então, quer dizer, eu vou trocar esse z aqui por z sobre s. Né? Vamos reescrever essa expressão aqui toda, colocando z sobre s no lugar do z aqui. E depois vamos fazer o quê? Onde está esse 1 menos, vai ficar 1 menos z sobre s, né? Onde está essa expressão em azul? Esse termo aqui nós vamos passar para o lado esquerdo aqui. Então, esse termo vai ficar esta soma mais z elevado a n sobre 1 menos z, que é o que eu vou colocar aqui. E depois, então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos analisar o que acontece, então, com essa expressão. Esse termo aqui é o que vai me definir o resto, né? Essa expressão aqui vai quebrar em duas, né? Uma envolvendo esta soma e outra envolvendo esse termo. E esse termo aqui vai estar ligado com o resto. E é esse que eu vou ver o que acontece com o limite dessa expressão quando esse nzão aí for para infinito. Bom, mas primeiro vamos fazer o seguinte, vamos reescrever essa expressão trocando este z aqui por z sobre s. E aí então isso vai para o outro lado e aí eu vou colocar nesse lugar dessa expressão aqui, dessa integral aqui, no lugar desse integrando, desse termo em azul aqui. Tá? Bom, então, como eu falei, aquela expressão lá onde estava z, eu estou trocando por z sobre s. Então fica isso aqui. Tá? E jogando na expressão naquela integral, o f de z, aquela integral, quebra nessas duas aqui. Tá? Lembra, vamos voltar aqui só para recordar, olha, tem um s aqui na frente, tá? Não vamos esquecer dele, porque na hora que eu coloco ele lá, veja que eu tenho um s elevado a n aqui, aqui eu vou ter s, 1 menos z sobre s, e eu tomar aqui o denominador, fica s menos z dividido por s menos o z, mais com aquele s que estava lá perdido, vai cancelar o s que ficava aqui embaixo, então some esse s aqui, e esse s elevado a n é o que fica aqui, s elevado a n. E, por outro lado, nessa hora que eu coloco essa soma, bom, aqui é soma finita. Soma finita não tem problema, eu posso trocar aí esse sinal da somatória com a integral, porque é uma soma finita. Então, o resultado integral de uma soma é a soma das integrais. Então, aqui está a integral aqui. E lembra, tinha um s lá, com esse s elevado a n aqui, fica esse s n mais 1 que está aí. Bom, como a gente tinha feito lá, aqui eu uso a fórmula integral de Cauchy. Então, isso é soma de n igual a 0 até nzão menos 1. Aqui eu tenho esse z a n, que é o que estava aqui, e que veio desse lado aqui. Isso aqui é a derivada enésima do f, calculada em zero pelo n fatorial, que a gente tinha feito. E esse resto todo aqui, toda essa expressão aqui, é meu Rn aqui. Tá? Esse resto é o meu resto. Bom, agora eu quero estimar essa quantidade aqui. O que eu vou fazer? Módulo. Tomar o módulo disso aqui. Então, o módulo disso vai ser o módulo dessa integral. Então, isso aqui já estou escrevendo menor ou igual, porque eu já estou usando, aí no que está escrito aí, que o módulo de uma integral
é menor ou igual que a integral do módulo do integrando. Então, isso já coloquei ele aqui. Tá? Então, por isso já está o menor ou igual aqui. Então, eu vejo, aqui eu tenho o módulo do Zn, que é igual a módulo de z elevado a n. 1 sobre 2π, o i está aqui, o módulo do i é igual a 1, então é o que está aqui. O módulo do f de s, aqui então o módulo do s menos z, e o módulo de s elevado a n, que é o módulo de s elevado a n. Então, como eu falei, só usei módulo de uma integral menor ou igual que a integral do módulo do integrando. Bom, agora vamos chamar, quem é o módulo do f de s aqui, o valor máximo dele, vamos chamar ele de m. O valor máximo dele é ao longo, né? Veja, eu estou integrando aqui na minha circunferência. Então, o maior valor dele aí, vamos chamar de m, mzão. Bom, como o s menos z está no denominador, eu vou usar a desigualdade triangular com aquele sinal maior ou igual, a versão maior ou igual, né? Então, isso aqui é maior ou igual que o módulo de s menos o módulo de z. Então, aqui está isso. E o módulo de s. S são os pontos ao longo da circunferência. Ela tem raio R0. Então, Rzinho 0 está aqui. E o módulo de z é que a gente está chamando de Rzinho. E Rzinho, como o z está no interior da minha circunferência, R é menor do que o R0. Então, R0 menos R é positivo, então eu posso tirar esse módulo, deixo só isso aqui. Tá? Bom, agora vamos jogar isso nessa expressão aqui. Tá? Então, o que acontece? O módulo do Rn é módulo do z. Bom, o z, módulo de z é R. Então, está aqui o R elevado a n. O 2π que estava aqui. Agora, aqui eu estou usando minha desigualdade. Onde está maior ou igual, como isso está no denominador, vira um menor ou igual. Então, R0 menos R, menor ou igual aqui. O módulo do S é o meu R0 que está aqui. F de m, valor máximo, então, é menor ou igual a 1m. E o 2πr, porque aqui o que eu fiz? Eu fiz a integração do ds ao longo da minha circunferência. Quer dizer, então, eu tenho o comprimento da minha circunferência, que é 2πr0. Bom, daqui para cá eu só fiz os cancelamentos devidos, o 2π com esse 2π. Esse R0 juntei com esse m aqui. E o R com o R0, então aqui os dois estão elevados à potência nzão. Né? E lembrando que R é menor do que R0. Portanto, esta quantidade aqui, tá, ela é menor do que 1. Uma quantidade positiva. O módulo dela é igual a ela própria, que é menor do que 1. Bom, se é menor do que 1, não tem jeito. O limite disso aqui para nzão indo para infinito, o limite dessa quantidade aqui é 0. Portanto, o meu resto, né, tá, ele vai para 0. Então, o que acontece? O próprio f, quer dizer, esse limite de n indo para infinito aqui, prova, então, n indo para infinito, a diferença das duas, é o resultado que a gente queria provar. Então, agora, contornando aquele problema que a gente tinha. Então, assim, a gente prova o teorema de Taylor para o caso aqui de uma função analítica. Vamos agora ver alguns exemplos de séries de Taylor. Bom, o primeiro exemplo é que a gente já acabou de ver, a série geométrica. Né? A série geométrica ela é um exemplo de uma série de Taylor, e sendo que ela converge aqui, como a gente sabe, em módulo de z menor do que 1. Então é só a gente pegar essa função aqui, 1 dividido por 1 menos z, derivo isso aqui, derivo isso quantas vezes for necessário, calculo o valor dessa derivada em z igual a 0, então você vai ver que vai dar esses termos aqui. Quer dizer, cada um dos meus termos, cada an, né, do termo an, que é a derivada da função, derivada enésima, calculada em 0 dividido por n fatorial, cada um deles vai dar 1, porque a derivada enésima no 0 vai dar n fatorial. Só calcular e você vai ver que vai dar isso. Tá? Então esse é um exemplo clássico, e mais clássicos ainda, ou tão clássicos quanto, são o exemplo da exponencial. Exponencial de z é a soma de n igual a 0 até infinito de z elevado a n sobre n fatorial. É esta série aqui que converge em todo o plano complexo. A série do seno, soma de n igual a 0 até infinito de menos 1 elevado a n. Aqui os termos potências ímpares, né? Z elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1 fatorial. Então, z menos z ao cubo sobre 3 fatorial, mais z à quinta sobre 5 fatorial, menos z à sétima sobre 7 fatorial, mais z à nona sobre 9 fatorial, e assim por diante. E a série do cosseno.
cosseno de z é menos 1 elevado a n, soma de n igual a zero até infinito, de menos 1 elevado a n, agora potências pares, z elevado a 2n sobre 2n fatorial, ou seja, 1 menos z quadrado sobre 2 fatorial, mais z a quarta sobre 4 fatorial, menos z a sexta sobre 6 fatorial, mais z a oitava sobre 8 fatorial, e assim por diante. Com essas séries aqui, com essas representações em séries das funções exponencial, seno e cosseno, a demonstração da fórmula de Euler é uma trivialidade. Pois bem, vamos ver como é fácil. Exponencial de i elevado a θ. Θ aqui é o número real, então exponencial de i a θ. Então, qual é a expressão de série de Taylor? Exponencial de z é z elevado a n sobre n fatorial. Z é i elevado a θ. Pois bem, então, esta série aqui. Agora o que nós vamos fazer? Vamos separá-la em uma soma só com termos pares e outra só com termos ímpares. Por quê? A gente acabou de ver. A série do cosseno só tem termos pares. A série do seno só tem termos ímpares. Então vamos separar em uma parte só com os termos pares. Então eu escrevi n, os termos n, os n par, nós escrevemos como n igual a 2k. Então para cá, de 0 até infinito. E os termos ímpares, nós os indexamos por n da forma 2k mais 1, partindo de k igual a 0. Então, aqui n, eu escrevi como 2k mais 1, né? Só que k partindo de 0. Então fica, para k igual a 0 é 1, depois 3, depois 5 e assim por diante. Então aqui só termos pares e aqui só termos ímpares. E agora, esse i que está aqui e aqui, nós vamos agora pegar e tratá-los à parte. Então, vejam, vamos pegar aqui e escrever esse i elevado a 2k aqui, como sendo i quadrado elevado a k. Então, isso aqui eu separei i elevado a 2k vezes θ elevado a 2k. E onde está i elevado a 2k, escrevi como i quadrado elevado a k. Aqui, mesma coisa, fica i elevado a 2k mais 1 vezes θ elevado a 2k mais 1. E aonde está o i elevado a 2k mais 1, esse mais 1 aqui é este i que está aqui. E o que sobrou, i elevado a 2k, eu escrevi como i quadrado elevado a k. Mesma coisa que aqui. E por que isso? Porque i quadrado é igual a menos 1. Então aqui fica menos 1 elevado a k, e aqui menos 1 elevado a k, e aqui eu tenho um i sobrando aqui que eu coloquei para fora aqui. Tá? Agora, acabou. Esta aqui é a série do cosseno. E é uma série alternada, só com termos pares, dividido pelo termo, aqui pela mesma potência aqui, fatorial. E a mesma coisa aqui do seno, tá? Só que com termos apenas com termos ímpares. Então isso é igual a, esta série corresponde a cosseno de θ, esta aqui corresponde a seno de θ, e este i é esse i que está aqui. Como você pode ver, a demonstração é muito simples, é só saber mexer convenientemente aí com estas séries, com as representações em séries dessas funções. Nós acabamos de falar que a série, por exemplo, a série de Taylor da função exponencial, assim como do seno e do cosseno, convergem em todos os pontos do plano complexo. Bom, vamos ver uma ilustração, tá? Fazer uma ilustração disso, usando aquele retrato de fase nosso, ver como que isso acontece. Tá? Então, vamos fazer o retrato de fase das somas parciais desta série aqui. Tá? Então, vamos fazer o retrato de fase dessas aqui, da soma parcial, n, né, da enésima soma parcial, soma de n igual a 0 até 1, esse nzão, desses termos aqui, z elevado a nzinho dividido por nzinho fatorial. E vamos fazer isso para nzão igual a 2, 4, 10, 25, 50, 100. Tá? Bom, aqui está então, essa soma parcial para nzão igual a 2, depois a soma parcial aqui para 4, aqui para 10. Vejam, aqui já começa a aparecer, né, quando a gente vem nessa direção aqui, que parece começar a haver uma certa convergência, ou pelo menos a convergência ser um pouco mais rápida, em torno do eixo real positivo. Aqui, ó, essa reta aqui é o eixo real positivo.
E quando a gente começa então já a passar para 25 aqui, ó, já está claro isso. Lembra, essa aqui é justamente o retrato de fase da função exponencial. Tá? A gente tem isso aqui, a gente viu em um vídeo atrás, aí, um vídeo anterior, quando a gente estava lidando com funções elementares, o retrato de fase da função exponencial, que era justamente esse. Tá? Então você vê aqui com 100 termos, já claramente já tem pelo menos toda essa região aqui, você tem uma convergência. Né? O que a gente está vendo é que a convergência está se dando mais rapidamente em torno do eixo real positivo. E a partir que eu vou colocando mais termos, eu começo a adentrar aqui essa região de valores reais negativos e esses outros imaginários também, claro. Né? Então, isso dá uma noção aí, essas figuras de como se dá essa convergência aí. E, como você vê, ela acontece cada vez mais próxima, claro, né? De z igual a zero, quanto mais próximo você estiver da origem, mais rápido acontece, também do eixo real. E, para começar a pegar cada vez mais pontos do plano, mais termos eu preciso tomar, o que parece bem intuitivo. Né? Bom, essas séries também, séries de Taylor são para funções analíticas. Eu represento funções analíticas com uma série de Taylor. Mas eu também posso, muitas vezes, encontrar uma representação em série de potências de funções que não são analíticas. Vamos ver um exemplo usando, tá, mesmo os casos da série de Taylor, usando o que a gente já conhece. Tá? Então vamos considerar aqui uma f que não é analítica em Z0. Tá? Mas eu vou usar o teorema de Taylor, você não pode usar, né, mas dá para encontrar uma representação em série de potência. Vamos ver com exemplos. Tá? Como está escrito aqui, como eu escrevi, nesse caso ela vai envolver potências positivas e negativas de z menos z0. Vamos pegar então aqui essa série que a gente conhece e vamos pegar a função e de z sobre z quadrado. Bom, essa função aqui, eu posso escrever isso, então 1 sobre z quadrado, e aqui a representação em série de potências da minha exponencial. E agora eu vou multiplicar termo a termo aqui por esse z quadrado aqui. Tá? Então aqui eu passei o z quadrado, simplesmente passei ele para o numerador, e agora eu multiplico com esse z elevado a n aqui, modo a ter zn menos 2. Tá? Bom, você pode se perguntar, eu posso fazer isso? Bom, por enquanto vamos seguir aqui. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver, provar um resultado relacionado a isso. Já vamos mostrar isso logo, daqui a pouquinho. Tá? Bom, mas então vamos supor que podemos fazer isso. Então, zn menos 2, e agora vamos abrir essa somatória aqui. Está tomando para n igual a 0, então eu tenho a potência para n igual a 0 é z a menos 2. Tá? 0 fatorial, está aqui, 1, né, por definição. Depois para n igual a 1, 1 menos 2 menos 1 aqui, e depois essa soma continuando a partir de n igual a 2. Tá? Bom, eu ainda posso mexer um pouco nisso aqui para deixar em vez de começar, no lugar de começar aqui com n igual a 2, né, a gente pode trocar aqui, né, os índices para começar em n igual a 0. Né, então, onde estava n, eu troco para um n mais 2. Então, esta série aqui é igual a esta, simplesmente trocamos, né, o n por n mais 2. Tá? Então, esse z a menos 2, 1 sobre z quadrado, 1 sobre z, enfim, está aí minha série. Tá? E a convergência, tá, ela vale para todo ponto do plano, como valia do z, exceto o zero, porque agora eu tenho que tirar por causa que eu estou dividindo por z aqui, né? Então, por causa dessa divisão por z aqui, eu tenho que excluir o zero. Então, esta representação aqui em série, tá, essa aqui é uma representação da função e elevado a z sobre z quadrado. Esta é uma representação em séries de potência que tem potência positiva e potências negativas. E aqui eu tenho uma função que não é analítica. Porque, veja, claramente eu tenho aqui, tá, um ponto singular em z igual a 0. Então, minha representação aqui em série de potências, ela exclui o zero. Veja aqui, ó, maior que zero, não posso colocar o zero aqui. Mas, tirando esse zero, em todos os demais pontos, eu não tenho problema nenhum com ela. Então, estamos vendo um exemplo de uma função que não é analítica em z igual a 0, mas tem uma representação no disco perfurado, com o centro nesse ponto zero, então, mas eu estou excluindo
o zero, tá? E aí ela tem uma representação em séries de potências, com potências positivas e potências negativas. Um outro exemplo. Z ao cubo cosseno de 1 sobre Z. Tá? Bom, vamos usar a representação aqui em série de Taylor do cosseno de 1 sobre Z. Bom, então aqui a expressão, né, da minha série de Taylor. Então, no lugar aqui vai 1 sobre Z elevado a 2n. Tá? Bom, agora, passando isso aqui, fica Z a 2z no denominador, com esse 3 aqui, o Z ao cubo no numerador vira um menos 3 no denominador. Então eu tenho essa expressão aqui, né, que eu posso escrevê-la de uma forma aqui um pouco diferente, só para tentar melhorar um pouco a expressão. Deixei aqui para n igual a 0 e 1, depois o termo em n igual a 2, né, e ainda posso reescrever isso aqui. Aqui passo isso para o numerador, aqui eu mudo para começar em n igual a 0, aqui faltou um infinito, mas bom, não, deixa para lá, ele já está de volta aqui, né? Bom, então o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho uma representação em série de potências, tá, de uma função, tá, e vejam, ela não vale em z igual a 0, porque eu não posso dividir por z igual a 0, então está excluído, mas fora isso, tá, ela vale todos os demais pontos do plano. Tá? Só não vale z igual a 0. Tá? E essa função aqui, bom, essa função claramente não é analítica, por causa desse z aqui, 1 sobre z, não posso dividir por z igual a 0. Tá? Mas veja que interessante comparado com o caso anterior. Esse caso aqui eu tinha duas potências negativas. Agora, vejam, eu tenho uma infinidade de potências negativas. Está aqui, ó, z ao cubo, depois z, depois o próximo, para n igual a 1, é 1 sobre z. Para n igual a 2, 1 sobre z ao cubo. E assim por diante. Então, aqui eu tenho uma infinidade de potências negativas. 1 sobre z ao cubo, 1 sobre z à quinta e assim por diante. Tá? Essa série de potências negativas aí, elas não acabam. Né? Tá? Então, veja, aqui eu só tinha duas potências negativas. Né? Então, agora aqui não. Veja, o que isso está nos dizendo? Que funções que não são analíticas, elas podem ter uma representação em série de potências. Mas o preço é que eu não vou mais me restringir, eu não tenho como me restringir, nesse caso, apenas a potências negativas. Nesse caso, isso sugere que se eu incluir potências negativas, z menos e0 elevado a uma potência negativa, eu posso, então, eventualmente, conseguir representar uma função que não seja analítica. Isso é verdade sempre? É possível acontecer isso ou não? Bom, o que vai nos dizer se isso é possível e quando é possível é o teorema de Loran, que é o que nós vamos ver agora. Teorema de Loran. Suponha que f seja analítica em um domínio anelar, módulo de z menos e0 maior que R1, menor que R2. Então, domínio anelar com raio interno R1, raio externo R2. O centro, ponto Z0. E suponha que C seja um caminho fechado simples, arbitrário qualquer, nesta região anelar, aí, tá? Orientado positivamente com Z0 em seu interior. Então, nessa situação, em cada ponto do domínio, desse domínio anelar, f de z tem uma representação, tá, em série, denominada série de Loran, que é da seguinte forma. Tem uma parte aqui com potências positivas, como no caso da série de Taylor, tá, e uma parte com potências negativas, Bn dividido por z menos e0 elevado a n. Essa parte, algumas vezes, é denominada parte principal da série de Loran, e An e Bn são dadas por essas expressões aqui. An por essa expressão, Bn por esta, onde vocês podem ver claramente aqui a similaridade, quer dizer, as expressões são a mesma, né? Exceto que aqui n, porque aqui a potência é n, e aqui se esse z menos e0 estivesse no numerador, teria a potência menos n, e por isso eu tenho esse menos n aqui. Tá? E a integração ao longo desse caminho C aqui, tá? Arbitrário aí, um caminho fechado simples, dentro dessa região anelar aí. Tá? Bom, então essa expressão, e que a gente pode até inclusive escrever de uma forma
assim um pouco mais simétrica, né? Quer dizer, não que esta aqui não esteja boa, não tenha uma simetria, mas digamos um pouco mais compacta, se a gente escrever, definir as seguintes quantidades. Bom, primeira parte aqui, a parte principal, eu posso escrevê-la trocando, no lugar de somar, usar aqui os índices aqui, n positivo, 1, 2, 3, 4 até infinito, eu posso considerar menos 1, menos 2, menos 3 até menos infinito. Aqui tanto faz, né? Então, trocando n por um menos n, a soma ficaria então nesse novo n de menos 1 a menos infinito, né? Ou menos infinito a menos 1, como preferir, tanto faz. Só que no lugar do bn vira um b a menos n, e aqui ficaria z menos z0 elevado ao menos n. Como isso está no denominador, eu passo para o numerador. Então, fica essa expressão aqui. E agora, juntando as duas partes nessa representação da minha função, então eu tenho esta aqui com os coeficientes a n e essa outra agora que eu reescrevi com os coeficientes b, agora menos n. Né? E agora, bom, finalmente eu posso fazer o quê? Agora eu vou definir um novo coeficiente Cn, dado por, quando n for menor ou igual a 1, ele é igual a esse b a menos n. E quando n for maior ou igual a 0, ele é igual ao AN. Desta forma, eu posso juntar, então, onde está b a menos n e a n em cada uma dessas expressões aqui, eu troco por o respectivo c, né? Então aqui Cn para n maior ou igual a 0, aqui Cn para n menor ou igual a menos 1, de acordo com essa definição, e então essas duas somas aqui juntam numa só, que é a soma de n de menos infinito, agora varrendo todos os inteiros, tanto positivos como negativos. Então a soma vai de menos infinito até mais infinito, com esses coeficientes Cn e aqui o z menos z0, né, tá, para essa expressão. E o Cn agora, bom, agora aquela expressão para o n por menos n, que a gente tinha antes, agora é uma só, né? Já que n pode ser tanto inteiro positivo como negativo, então é uma só. Então, como a gente vê, essa expressão aqui claramente é mais compacta do que a outra. E muitas vezes pode ser mais útil você trabalhar com essa. Bom, vamos agora então provar o teorema de Loran. Assim como no caso do teorema de Taylor, na demonstração do teorema de Taylor, vamos supor que z0 é igual a 0. Simplicidade. Para as nossas expressões ficarem mais simples, para a notação não ficar muito carregada. Pois bem, então nós temos a seguinte situação. Nós temos uma função que é analítica numa região anelar, raio interno R1 e raio externo R2. Dentro dessa região, eu vou considerar duas circunferências, a circunferência C1 e a circunferência C2. A circunferência C1 tem raio R1, aqui está, e a circunferência C2 tem raio R2. Tá? E essa região aí está dentro da região anelar, onde F é analítica. Ou seja, R1 ele é maior que R1, que o raio interno do meu domínio, e o R2 é menor do que o R2, o raio externo, né, do meu domínio. Bom, nessa situação toda aí, então, entre C1 e C2, eu vou considerar o meu caminho fechado simples C. Então, aqui está meu caminho C. Então, aqui está ele, todos com a mesma orientação, tá? E um ponto dentro dessa região entre C1 e C2, um ponto Z. Esse ponto Z, o módulo de Z é R, né? Então, esse ponto Z, o módulo dele ele é maior que o R1 e menor do que o R2, tá? Porque ele está dentro dessa região. Tá? Bom, agora o que eu vou fazer? Em torno do ponto Z, eu vou considerar esse caminho gama aqui, uma circunferência aí gama, em torno desse caminho. E gama tal que ele seja, o raio é tão pequeno que seja suficiente para garantir que ele esteja dentro dessa região aí. Pois bem, então, agora, o teorema de Cauchy-Goussat, o que ele diz? Você tem uma função que é analítica nessa região aqui, então se eu considerar o caminho C2 e aqui o gama e o C1, a gente viu a versão do teorema para domínios multiplamente conexos, diz que o quê? Se eu tomar
Agora, a gente viu, só recordando, que você tinha um caminho externo e os caminhos internos. O caminho interno estava com orientação oposta ao do caminho externo. E com isso, a soma das integrais dava 0. Né? Bom, então isso significaria que a integral em gama deveria estar com orientação oposta desta, assim como a integral em C1, o caminho C1 deveria estar com orientação oposta. Né? Então, o teorema de Cauchy-Goussard ia dizer o quê? Para esse domínio aqui, que a integral de uma função analítica ao longo de C2 mais a desse caminho com orientação contrária e mais a desse C1 com orientação contrária é 0. Como eu estou orientando no mesmo sentido, né, do C2, que eu tenho que fazer trocar o sinal, né, na minha integral. Tá? Então, e qual vai ser a função que eu vou tomar aí? Eu não vou tomar como função analítica, né, a função a f em si. Eu vou tomar f dividido por s menos z. Porque, veja, z, então, estaria dentro desse caminho aqui. Então, a função, nessa região aqui, nessa cinza um pouco mais escura, né, excluindo esse caminho gama aqui, a função f de s sobre s menos z, opa, ela é analítica. Tá? Então, a aplicação do teorema, a integral em C2 menos a integral em C1, orientação, menos a integral em gama, é 0. Agora, aqui, para essa integral aqui em gama, aqui, eu posso usar o quê? A fórmula integral de Cauchy. Porque ela diz que essa integral aqui em gama, essa aqui, ela é o quê? Ela vai ser igual a 2πi f de z. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Esta parte aqui, vou passar por outro lado, vou usar a fórmula integral de Cauchy, então isso vai dar 2πi f de z, e esse 2πi eu vou passar dividindo para o outro lado. Então, o que vai acontecer? A partir da fórmula integral de Cauchy, eu vou ter que f de z, que a gente segue a partir daqui, é igual a 2π, 1 sobre 2πi, essa integral aqui em C2, e no lugar onde estava esse menos, eu estou colocando um mais. Por quê? Note aqui, ó, s menos z, aqui eu escrevi z menos s. Tá? Então, eu troquei aqui s menos z para z menos s, então onde estava o sinal negativo virou um sinal positivo. Então, f de z é essa integral aqui ao longo de C2 e essa outra aqui ao longo de C1. Pois bem, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar cada uma dessas duas parcelas fazendo exatamente o que a gente fez na demonstração do teorema de Taylor. Então, veja, onde eu tenho no integral em C2, onde eu tenho 1 sobre s menos z, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou colocar agora, passo o s, fatoro o s, fica 1 menos z sobre s, tá? Fica 1 sobre 1, fatoro s, como no caso da demonstração do teorema de Taylor. Fatoro s fica 1 menos z sobre s, aí esse termo é aquele que ficou na cor azulzinha, né? Que a gente fez aquela substituição. Então é exatamente a mesma coisa. O z sobre s é o z sobre s que está aqui. E por que isso dá certo? Vejam, z aqui, o caminho C2 é o raio externo, o raio dele é R2. E o R, que é o módulo de z, é menor do que R2. Recordando? Vejam, módulo do z é menor do que R2. Então, módulo de z sobre s é R sobre R2, que é menor que 1. Tá? Então, vejam, aqui na hora que eu pegar, eu tomo o limite para n indo para infinito, isso aqui vai para 0, então, enfim. Antes eu podia trocar aqui a ordem de integração com a soma, é igual ao teorema de Taylor. Vai nos resultar esta expressão aqui, onde a integração é em C2. Só que, vamos voltar ao desenho aqui nosso, vejam, C2 e C. Nessa região entre C2 e C, a função minha é analítica. Essa função é analítica. Então, princípio da deformação de caminhos, a integral em C2 é igual à integral em C. Pronto. É isso que a gente queria mostrar. Essa expressão para o AN que a gente colocou no enunciado do teorema de Laurent. Agora, a outra integral, a integral em C1. Essa integral em C1. Agora, o que vai acontecer aqui? A diferença, e por isso eu tinha trocado a ordem aqui, é que agora eu vou colocar Z em evidência.
Então vai ficar aqui z que multiplica 1 menos s sobre z. E agora a expansão aqui, veja, é a mesma do teorema de Taylor que a gente fez. É a mesma acima, só que agora o papel do s e do z é trocado. Veja, agora aqui, quem está... Aqui, ó, é s sobre z. E por quê? O que acontece? Z e S. S é o raio interno. Então, no raio interno, o que acontece? R é maior do que R1. Então, essa expressão S sobre Z, o módulo dela é módulo de R1 sobre R. Como R é maior que R1, isso aqui é menor que 1. E isso garante que na hora que eu tomar o limite de n para infinito, essa parcela aqui, que é aquela que está associada com o resto, ela vai para zero, para n para infinito. E aí, seguindo então os mesmos passos, os mesmos raciocínios, vai acontecer que vai chegar a essa expressão aqui. Veja que agora aqui z estava no numerador, z elevado a n. Agora aqui, vejam, z está no denominador, tá? Z elevado a n. Aqui era um n menos 1, então, veja, a mesma expressão que a gente tinha. E pelo mesmo raciocínio, aqui integral em C2. Pela deformação de caminhos, a integral em C2 fica integral em C. Agora aqui eu tenho C1, que é a circunferência interna. Pelo princípio da deformação de caminhos, o mesmo raciocínio, a integral em C1 é igual à integral em C. E é essa a expressão que a gente queria chegar, né? E assim a gente demonstra o teorema de Loran. Vamos ver agora alguns exemplos de séries de Loran. Vamos considerar a função f de z, que é z mais 1 dividido por z menos 1. Bom, claramente temos um ponto singular aqui em z igual a 1. Então, nós vamos dividir a análise das séries associadas com essa função em duas regiões, né? A região D1, que é módulo de z menor que 1, e a região D2, módulo de z maior que 1, menor que infinito. O ponto 1 aqui, a gente tem que excluir dessa história. Bom, vejam, D1. Na região D1, que é módulo de z menor que 1, a função é analítica. Então, nessa região, a gente espera que a representação da série em série de potências de f de z seja uma série de Taylor, né? Já em D2, veja, aqui eu tive que excluir, então, a partir do módulo de z maior que 1, então você tem essa região anelar aí, tá? O raio interno 1, porque dentro dessa região aqui você tem o ponto 1, né? Tem aqui o ponto 1. Tá? Então, esse ponto aí, a função não é analítica aí. Tá? Então, o que tem que acontecer? Eu tenho que excluir, então tem que considerar essa região anelar aqui. Tá? E, portanto, é de se esperar que em D2, tá? Ao contrário do que em D1, em D2 eu deva ter sim uma série de Loran, ou seja, eu devo ter termos positivos e negativos. Talvez eu até nem tenha positivos, não sei, tá? Mas certamente é de se esperar que eu tenha termos com potências negativas. Termos negativos, eu queria dizer, claro, potências negativas, né? Bom, nós não vamos pegar e calcular aqui, porque não é o caso, não vamos precisar de usar aquelas fórmulas para A, N, B, N. Na verdade, um jeito muito mais fácil aqui, que é manipular essa expressão aqui do f de z, mexer com essa expressão usando séries que a gente conhece. Tá, vamos ver como fazer isso. Tá? Bom, vamos começar então na região aqui em D1. Tá? Em D1, bom, aqui eu tenho f de z, eu só troquei aqui quem estava no denominador z menos 1 por 1 menos z. Por quê? Porque aqui eu reconheço a função 1 sobre 1 menos z. Minha série geométrica, na verdade a soma da minha série geométrica. E a gente sabe que a série geométrica converge para módulo de z menor que 1, que é onde vale essa expressão. Então, onde está 1 sobre 1 menos z, eu posso simplesmente substituir isso por soma de n igual a 0 até infinito de z a n. Então, aqui menos que estava aqui, e aqui 1 sobre 1 menos z, eu substituo por isso. Bom, agora eu separo isso aqui, as duas partes, em duas séries aqui, e, bom, simplesmente você vê que aqui ela começa em 0 e aqui ela começa em 1. Então, eu separo o primeiro termo dessa série aqui, então, o primeiro termo é 1, né? Para n igual a 0 é 1, e depois a soma começa em n igual a 1. Agora, depois eu mudo o índice de soma para ficar igual a dessa outra série aqui, para as duas começarem da mesma forma, e segue, então, que a função f de z pode ser representada, então, por uma série de potências na região D1, por esta série de potências aqui.
claramente uma série de Taylor. Bom, e em D2? Bom, em D2, o que acontece? Agora, módulo de Z é maior do que 1. Então a série geométrica, como eu usei aqui, 1 sobre 1 menos Z, não serve. Mas eu posso fazer um pequeno truque para funcionar. Por quê? Vejam, onde está aqui Z menos 1, eu coloco Z em evidência e fica 1 menos 1 sobre Z. E 1 sobre Z, o módulo disso aqui, para módulo de Z maior que 1, com o módulo de Z maior que 1, 1 sobre Z, o módulo disso é menor do que 1. Então, para isto aqui, eu posso usar a série geométrica. Então, o resultado, onde está então? Esse 1, aqui ó, fica Z mais 1 sobre Z, que é essa expressão aqui. E aqui fica a somatória de n igual a 0 até infinito de 1 sobre Z, que foi a série geométrica aplicada a 1 sobre 1 menos Z. 1 sobre 1 menos 1 sobre Z, certo? Tá. Bom, aí daí isso agora é só pegar manipular isso aqui, faço o produto das duas, separa a maior potência, que começa em Z igual a 0, aqui começa em Z, aqui então tem um termo, eu separo esse termo, esses outros dois eu posso escrever esse e ele. Daqui ó, eu separei o termo para n igual a 0, que é 1. Depois fica a soma em n igual a 1, esta aqui que começa em n igual a 0, na verdade a potência também é Z igual a 1. Reescrevo esta série aqui para ficar igual a dessa outra a partir de n igual a 1, quer dizer, essa aqui. E aí as duas se somam. Então, esta aqui é a expressão para a série em questão. Então, claramente, uma série de Loran com infinitas potências negativas de Z. Né? Então, essa aqui é a expressão, série de Loran, em D2, na região D2. Outro exemplo, a função f de z dada por essa expressão aqui, menos 1 sobre z menos 1 vezes z menos 2. Bom, para analisar isso aqui, é mais fácil a gente separar isso aqui, usando a ideia de frações parciais, né? Separando essas duas frações, né? E porque para cada uma delas eu vou usar o raciocínio análogo da série de potências. Né? Tá? Então, bom, separo nas duas e claramente, como a gente vê, a gente tem aqui pontos singulares em z igual a 1 e z igual a 2. Então, nós vamos ter aqui três regiões. A região D1, módulo de z menor que 1. Nessa região, a função é analítica, porque os pontos singulares estão em 1 e 2. Tá? Bom, então, vou pegar a região D1, que é módulo de z menor que 1. A região D2, entre 1 e 2, módulo de z maior do que 1 e menor do que 2. E a região D3, aí, a partir de 2, né? Módulo de z maior que 2. Bom, então o que eu vou fazer? Para cada uma, nessas expressões aqui, bom, em D1 não tem segredo. Tá? Eu pego essa expressão aqui, eu tenho 1 menos z, aqui eu já posso usar direto a série geométrica. Aqui eu coloquei o 2 em evidência, vai ficar 1 menos z sobre 2. Agora aqui eu posso usar a série geométrica. Então faço isso aqui, faço isso nesse caso, esse 2 ficou aqui, ó, esse meio, e aqui fica z sobre 2, então aqui a série geométrica com z sobre 2. Bom, agora é só você fazer, colocar em evidência 2n aqui, 2n mais 1, sinal positivo, esse negativo, enfim. Esta aí é a minha série, de fato, uma série de Taylor, como esperado, na região D1. Região D2, bom, na região D2 o que acontece? Nessa outra aqui, ó, aqui ela é módulo de z maior que 1, mas menor que 2. Então, nesta aqui, como o módulo de z é menor do que 2, nessa aqui eu não preciso fazer nada. Nesta aqui, nessa parte, eu continuo fazendo a mesma coisa que eu fiz no caso anterior. Agora, nessa aqui, essa eu tenho que mudar. Por quê? Porque agora, módulo de z é menor que 1, mas aí eu faço a mesma coisa que eu fiz no problema anterior. Fatoro z, aí fica 1 sobre z. Então, se módulo de z é maior do que 1, 1 sobre módulo de z é menor do que 1. E aí sim, eu aplico a série geométrica. Então, agora, fatorei, ficou 1 menos z. Agora aqui, a série geométrica. Aqui, novamente a série geométrica. Agora é só mexer com essas séries aqui para deixar de uma forma mais conveniente. Bom, que é essa aqui. D3. Bom, agora, essas duas parcelas que estavam aqui, eu não posso usar. Eu tenho que, bom, fazer essa aqui, essa mesma expressão, está aqui, vale aqui. Tá? Por quê? Se o módulo de z é maior do que 2, então 1 sobre z também é menor do que 1. Posso usar sem problema aqui a série geométrica aqui.
Agora aqui, bom, agora essa aqui eu não posso usar. Mas, o que eu faço? Agora eu coloco z em evidência como no outro caso, fica 1 menos 2 sobre z. Então, se z, o módulo de z é maior do que 2, 2 sobre z, esse módulo é menor do que 1. 2 sobre z, o módulo é menor do que 1, uma vez que o módulo de z é maior do que 2. Então, aqui eu uso a série geométrica. Então, cada um desses casos dá isso e dá isso. E, bom, agora não precisa simplificar. Deixa como está aí. Só o interessante é mostrar, tá, que aqui, veja, no caso em D2, esse é um caso interessante. Aqui tem uma série de Laurent com parte positiva, infinitas potências positivas, e aqui infinitas potências negativas, né? Tá? Em D2. Mas na região D3, veja, na região D3 eu não tenho potências positivas. E de fato, é até de esperar que a gente não possa ter, porque vejam, ela vai para módulo de Z até infinito. A gente não está querendo que essa pegada... Veja, quem é essa expressão nossa aqui? Ó? 1 sobre Z aqui e aqui. Isso não vai para infinito, para Z para infinito. Né? Então, opa, isso aí tinha que realmente não poderia ter. Na região D3, eu não podia ter potências positivas de Z. De jeito nenhum. Bom, pessoal, é isso. Tá? Nós vamos ficar por aqui nesse vídeo. No próximo nós vamos continuar falando sobre séries, vendo quando a gente pode integrar, derivar série. E, bom, não é surpresa que isso tem a ver com a questão da convergência uniforme, assim como vocês viram, né, no curso de cálculo 3. Tá? Bom, mas é isso, é assunto para o próximo vídeo. É isso, pessoal. Até lá.